noite, queridos. Shalom, shalom. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração, na tua casa, na tua vida, junto da tua família nessa noite. Deus abençoe você que está aí conectado conosco. Todos vocês sabem que durante esses dias as igrejas não estão podendo fazer cultos presenciais. Nós também não estamos fazendo, né? Nós estamos, pelo menos durante os 15 dias que foi decretado aqui pelo Estado, nós estamos apenas fazendo alguma live e não tem sido possível, então, fazermos nossos cultos. Mas estamos orando por você, estamos orando por toda a igreja, estamos orando pelas pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão passando aí problemas, e crendo, confiando em Deus, que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra, tá bom? Aliás, eu quero tocar em dois tópicos, dois assuntos que eu considero tremendamente importantes. Então vamos lá, eu vou pegar um texto bíblico aqui. Esse texto, ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 9, ok? Eu vou ler aqui. O texto diz assim: o rei de Arade, o cananeu, que habitava o Neguebe, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com o seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Foi quando a congregação de Israel apresentou este voto ao Senhor: se o Senhor entregar esse povo em nossas mãos, consagraremos as suas cidades a ti, como malditos. Todos os despojos conquistados serão dedicados ao Eterno. E o Senhor, o Eterno, deu atenção às súplicas de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, e por esse motivo, esse lugar passou a ser chamado de Romã, consagração. Então, os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta ao redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência mais uma vez e passou a murmurar contra Deus, mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há pão, nem água, e estamos esfatiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra o Senhor e contra ti. Rogamos que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés, dizendo: faça uma serpente de bronze e coloque-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Então, Moisés modelou a figura de uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Ok. Queridos, eu quero tocar em dois pontos importantes aqui. Primeiro ponto, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da murmuração, das reclamações. E segundo ponto, eu quero perguntar para você aonde você tem colocado os seus olhos, no que você está focando. Então vamos lá. O que acontece aqui nesse texto? Nós vemos e sabemos, inclusive, que o povo de Israel era um povo que, desde que saiu do Egito, que tinha sido libertado por Deus através de todos os milagres que Deus fez, ainda assim o povo de Israel vivia
murmurando o tempo todo, reclamava o tempo todo. E Deus ouvia cada uma daquelas reclamações, ao passo que cada vez que o povo se levantava contra Moisés, se levantava contra Deus, o povo acabava sofrendo, porque as consequências vinham. Então, queridos, eu quero fazer uma comparação com o momento que nós estamos vivendo. Nós temos vivido momentos complicados, momentos realmente terríveis, né? Nos quais nós dependemos da misericórdia de Deus, dependemos da bênção de Deus, mas também estamos aí na expectativa de vacinas, na expectativa da cura, na expectativa de que se apareça uma solução para todos os problemas que nós estamos enfrentando. Mas o que tem acontecido durante todo esse período? A quantidade de murmurações ou reclamações que nós vemos através das mídias, através dos telejornais, através dos jornais, através das redes sociais, são inúmeras. E eu quero chamar a tua atenção para algo que eu já preguei, já falei isso inúmeras vezes, mas sempre nós temos que lembrar isso. Veja bem, aquilo que muitas vezes nós chamamos de reclamação, na verdade, a Bíblia considera como murmuração. Deus entende como murmuração. E você sabe muito bem, você sabe claramente que Deus ele é contra murmuração. Deixa eu tentar explicar melhor isso para você. Quando nós falamos alguma coisa assim, sempre alguém fala, olha, eu tenho o direito de reclamar, sim. Todos nós temos o direito de reclamar de coisas que estão erradas, coisas que estão sendo feitas contrárias a nós, mas nós temos que entender o que é murmuração e o que é reclamação. E na maior parte das vezes, aquilo que nós chamamos de reclamação, e nós começamos a reclamar com um, com o outro, reclamamos do prefeito, reclamamos do governo municipal, reclamamos do governo estadual, reclamamos às vezes do governo federal, né? Quantas reclamações? Espera um pouquinho. Primeiro, eu não estou dizendo que eles estejam certos ou que eles estejam errados e que você esteja errado em não analisar essas situações. Eu não estou dizendo que você esteja errado, que você tenha que ficar calado em tudo. Não é isso. Mas eu tenho que entender o que é reclamar e o que é murmurar. Uma reclamação deve ser feita para a pessoa certa. Se eu tenho uma reclamação a fazer com respeito a uma loja, o que eu tenho que fazer? Procurar a pessoa responsável naquela loja e levar a minha reclamação para ela. Estou errado quanto a isso? Não. Eu estou certíssimo. Eu não estou concordando com algo, eu vou fazer a minha reclamação. Mas eu vou reclamar para quem? Para a pessoa certa. Tudo que foge dessa regra não é reclamação, é uma murmuração. Então, analisa comigo. Se ao invés de eu reclamar direto com a pessoa responsável na loja, eu começar a reclamar com as pessoas com quem eu trabalho, e eu começo a falar, olha, aconteceu isso com respeito a tal loja, com respeito a tal funcionário, com respeito a isso, com respeito àquilo, isso não é reclamação, isso é murmuração. A mesma regra se aplica quando nós estamos reclamando do prefeito, do governador, do presidente ou de quem quer que seja. Então entenda o seguinte, uma reclamação deve ser feita para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Tudo que fugir disso, queridos, tudo que sair desse padrão não é reclamar, não é reclamação, é murmuração. E a murmuração é condenada por Deus, mesmo que a pessoa que está murmurando esteja certa, mesmo que a pessoa que está murmurando esteja coberta de razões, ainda assim
murmuração é murmuração. Tá bom? Então, o que estava acontecendo com o povo de Israel? Nós percebemos por todos os textos que o povo de Israel murmurava o tempo todo. Deus tinha tirado eles da terra do Egito, mas eles estavam murmurando. Né? Nós dizemos assim, que eles estavam reclamando. Na verdade, não era reclamação. Eles não estavam levando isso diretamente para Deus. Eles ficavam murmurando entre eles e depois eles iam reclamar com Moisés. Mas eles reclamavam contra Deus, eles murmuravam contra Deus, eles murmuravam contra Moisés. E nesse texto específico, olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que eles passaram por uma situação complicada, onde um rei, uma pessoa que governava um determinado povo, sequestrou, levou prisioneiros algumas pessoas do povo de Israel. Eles fizeram um voto com Deus e Deus atendeu, entregou aquele povo na mão deles, como Deus já tinha prometido, né? Deu a vitória, mas eles voltaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. E a murmuração dessa vez foi tão complicada, mas foi tão forte, porque eles chegaram para Moisés e falaram, olha, por que você nos tirou do Egito? Sempre era essa a conversa. Por que você nos tirou do Egito para nós morrermos no deserto? Nós não temos pão para comer, não temos água, e estamos cansados de comer esse pão miserável. Queridos, que pão miserável eles estavam falando? Eles estavam reclamando do maná que Deus dava para eles todos os dias. Eles estavam reclamando, murmurando contra o pão que descia do céu. Sabe, muitas vezes isso acontece conosco. Deus tem ouvido nossas orações, Deus tem atendido nossas orações, nossas súplicas. Deus está cuidando de nós nesses momentos, apesar de estarmos vivendo momentos tão complicados, tão difíceis, mas eu creio que Deus está com as mãos cuidando de cada um de nós. Às vezes as coisas não saem muito do jeito como nós queremos, às vezes Deus não atende a nossa oração do jeito como nós pedimos, mas Deus está cuidando de nós. Será que muitas vezes não estamos fazendo a mesma coisa que aquele povo estava fazendo? Deus está cuidando, Deus está abençoando e nós estamos falando, olha, nós estamos cansados da forma como o Senhor cuida da situação. Porque indiretamente era isso que eles estavam fazendo e muitas vezes indiretamente também é aquilo que nós fazemos. Então, esse é o primeiro alerta, tome cuidado. Nós fomos chamados para abençoar, queridos. Eu quero tocar no assunto que eu já toquei algum tempo atrás, o apóstolo Pedro, escrevendo numa das suas cartas, ele diz assim, vocês foram chamados para abençoar. Nós fomos chamados para abençoar. E, consequentemente, nós vamos herdar a bênção por herança. Então, nós somos chamados para produzir bênção. Tem um outro texto na Bíblia que diz assim, que pela boca do justo, preste atenção, pela boca do justo, por aquilo que o justo fala, a cidade é abençoada. Mas pela boca daquele que é ímpio, a cidade é destruída. Muitas vezes nós achamos que abençoar a cidade é quando nós oramos e falamos, Senhor, abençoe nossa cidade, abençoe o prefeito, abençoe os governantes, abençoe o Brasil. E nós achamos que abençoar é simplesmente quando nós oramos e pedimos a bênção. Não. Abençoar ou amaldiçoar é todas as vezes que nós produzimos uma palavra de bênção ou de maldição para com a nossa cidade. Quando nós falamos assim, essa cidade não presta, esse governo é um governo assim, assim e assim, essa cidade não vale nada, eu estou cansado dessa cidade, nós estamos agindo como ímpios, nós estamos maldizendo e não abençoando. Todas as vezes que nós reclamamos ou murmuramos contra o governo, por mais que nós estejamos certos e eles errados, ok? Mas todas as vezes que com a nossa boca nós murmuramos,
nós maldizemos, nós não estamos abençoando. Todas as vezes que estamos reclamando, que estamos murmurando junto de uma pessoa que trabalha conosco, enfim, todas as vezes que vamos para redes sociais e começamos a reclamar, que na verdade não é reclamação, é murmuração, ok? Nós estamos produzindo maldição, nós estamos amaldiçoando, nós estamos maldizendo. E isso gera ira no coração de Deus. E aí nós caímos dentro desse texto, de uma forma contrária, dentro do texto que o apóstolo Pedro citou. Ele diz que nós somos chamados para abençoar, mas não estamos abençoando. Nós caímos dentro do outro texto que diz que o justo, a boca do justo, faz com que a cidade seja abençoada, seja edificada, mas a boca do ímpio destrói a cidade. Queridos, eu estava lendo algumas matérias essa semana, meu Deus do céu, tem pessoas que têm o prazer de desmoralizar o Brasil junto das outras nações. Tem o prazer de produzir tantas palavras, maldizer tanto o Brasil, tanto o governo do Brasil, e acham que estão produzindo algo muito bom. Muito pelo contrário, estão destruindo o Brasil diante das outras nações. Então, eu e você aí que está do outro lado, você que fala que você crê em Deus, que você é filho de Deus, você que fala que faz parte do povo de Deus, queridos, vai um alerta para você. Você tem que tomar cuidado para saber se a tua boca está abençoando ou se você está agindo como um ímpio, simplesmente maldizendo, seja governo, seja o teu trabalho, seja os teus colegas, seja qualquer coisa assim. Você tem que tomar cuidado, porque com isso você pode produzir destruição e não bênção. E o apóstolo Pedro diz que nós somos chamados para abençoar e, consequentemente, vamos receber a bênção por causa disso. O segundo ponto que eu quero colocar dentro desse texto diz o seguinte: a minha pergunta para você é, aonde você está colocando os seus olhos? Quando as pessoas lá no deserto começaram a fazer essa murmuração tão terrível, e Deus se zangou de uma determinada forma, a Bíblia diz que Deus enviou cobras peçonhentas, víboras, serpentes, que começaram a morder, a picar as pessoas, e essas pessoas começaram a morrer, e morreram muitas pessoas. Então foram correndo falar com Moisés: Moisés, tem misericórdia de nós pecamos contra Deus, pede para Deus nos perdoar. E Deus, na sua bondade, teve misericórdia, mas Deus deu uma regrinha. Deus falou assim: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloca num mastro, bem alto, e todas as pessoas que forem picadas terão que olhar para aquela serpente. Em outras palavras, elas vão ter que olhar, reconhecer os seus erros e entender que elas precisam do meu perdão, da minha misericórdia, da minha graça para elas serem salvas. E todos que olharem vão ficar curados. Moisés atendeu, obedeceu e, consequentemente, foram abençoados. Ok? A minha pergunta hoje é: aonde você e eu temos colocado os nossos olhos? Eu quero ler um outro texto que diz assim, olha, em João 3, 14 e 15. Jesus falando disse assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 12, 32, Jesus continuou isso dizendo: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. E lá em Isaías 45, 22, Deus fala assim: olhem para mim e vocês serão salvos, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não existe nenhum outro. Então, queridos, Deus nos dá uma solução, socorro para esses dias. Jesus falou: a hora, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que eu seja levantado. E quando eu for levantado,
as pessoas vão olhar para mim, eu atrairei as pessoas para mim. E Deus fala, olhem para mim, e vocês serão salvos todas as extremidades da terra. Deus apresenta para nós a sua graça, Deus nos dá a sua misericórdia, Deus nos dá a sua compaixão, a sua bondade. Deus nos dá a solução para esse momento complicado. Deus fala, olhem para mim. A questão é, será que nós estamos olhando para Deus ou os nossos olhos estão apenas focados em outra coisa? Nesses momentos, eu vou voltar a falar o que falei agora há pouco. Nossos olhos têm ficado muito focados nas reclamações, nas murmurações. Nossos olhos têm sido colocados na televisão, nos jornais, na mídia, na reclamação contra o presidente, na reclamação contra o governador, na reclamação contra isso, contra aquilo. Nós precisamos tomar cuidado no que nós estamos olhando, aonde estamos olhando. Lembre-se que quando o apóstolo Pedro estava em alto mar, Jesus veio andando sobre as ondas. Jesus falou, olha, não tenham medo, sou eu. E Pedro saiu caminhando sobre as ondas para encontrar com Jesus. Pedro caminhou bem enquanto ele olhava firmemente para Jesus. Mas a hora que Pedro vacilou, a Bíblia diz que ele percebeu que estava ventando. Ele percebeu que as ondas estavam agitadas debaixo dos seus pés. Pedro tira o foco, porque se ele percebeu que as ondas estavam agitadas, consequentemente ele tirou os olhos de Jesus. Ele percebeu tudo o que estava acontecendo. Ao tirar o foco, ao tirar os olhos de Jesus, ele começou a afundar e necessitou ser salvo por Jesus. Queridos, eu quero chamar a tua atenção para hoje, nesse momento tão complicado, e dizer para você que você tem a solução para o Covid, você tem a solução diante de você, para tudo que está acontecendo. Nós podemos olhar para Jesus, aquele que representa a misericórdia de Deus, aquele que revela a misericórdia, a graça, através do seu sacrifício, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos abençoados. Mas para isso nós temos que estar olhando firmemente para Ele. Nós temos que tirar os nossos olhos de tudo que a mídia fala, de tudo que é contrário, de tudo que é murmuração, de tudo que é reclamação e olharmos para o Senhor. Se você fizer isso, com certeza, você será abençoado. Quero convidar você a fechar os olhos e orar comigo por um instante, em nome de Jesus. Pai eterno, eu te agradeço por essa noite. Eu te louvo porque o Senhor tem nos ouvido, quer nós estejamos nas nossas casas, quer nós estejamos dentro do templo, quer nós estejamos nas nossas congregações, não importa, aonde nós estivermos, aonde buscarmos ao Senhor, aonde orarmos, aonde nós lermos a Tua palavra, nós seremos alcançados por Ti e abençoados. Senhor, se nós levantarmos os olhos para o Senhor diz que não importa, todas as extremidades da terra podem olhar para ti e serem alcançadas, porque o Senhor é Deus, o Senhor empenhou sua palavra. E o Senhor Jesus declarou que nós olharíamos, o Senhor seria elevado e o Senhor nos atrairia a ti. Ao olharmos para ti hoje, cremos que temos a bênção, a graça e a misericórdia de Deus. Então, por favor, traga cura para o mundo, traga cura para a nossa cidade, não só a cura do Covid, mas a cura do pecado, a transformação, ó Deus, para a nossa política, a cura para a nossa política, que está tão corrupta, tão prejudicada. O nosso país está prejudicado, nossas cidades estão prejudicadas, e nós carecemos da bênção e da graça do Senhor, mas nós cremos que o Senhor tem poder de tudo, que tudo está nas tuas mãos e que nada, simplesmente nada, escapa ao teu controle, em nome de Jesus. Amém. Deus querido, louvado seja o teu nome. Amados, Deus abençoe a vida de vocês. Quero lembrar que não estamos tendo culto, não podemos estar realizando cultos presenciais, mas se Deus quiser isso passa rápido e logo logo nós estaremos juntos. Estamos entrando na semana da Pessah, na semana de Páscoa. Talvez você fale, esse calendário parece que está um pouquinho errado. Páscoa não é só na outra semana, na semana do dia 4. Olha, nós seguimos o calendário instituído por Deus. Nós estamos no mês bíblico de Nissan,
como a Bíblia diz, ok? Embora no calendário que nós vivemos aqui no Brasil seja o calendário gregoriano, né? A Páscoa vai ser celebrada só na primeira semana de abril. Mas de acordo com o calendário que Deus estipulou para Moisés, no dia 27, próximo dia 27, é o dia de Pêssar, é o dia da celebração da ceia de Páscoa. E exatamente no dia 27 nós estaremos celebrando, a Beit vai estar celebrando com tantos outros no mesmo dia determinado por Deus, que é o 14º dia de Nissan, ou Abib, também como a Bíblia relata. Então, queridos, durante a semana eu vou passando mais informações para vocês a respeito disso, ok? Mas vai se preparando aí para celebrarmos a Pêssar juntos. No mais, que Deus cuide da sua vida, que Deus te abençoe tremendamente, te dê uma semana de vitória, de graça, de paz, de bênção e um bom descanso, em nome de Jesus. Shalom.